Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores alvirrubros que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Será que com a contratação de Marco Antônio e o encaminhamento do acerto com o zagueiro João Maestro, o Náutico está fechando o elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro? Esse é um questionamento que o torcedor está se fazendo às vésperas do início da competição. Semana que vem o Náutico entra em campo contra o Itabaiana e a impressão que temos é que o elenco alvirrubro está fechado para a disputa da Série C do Brasileiro. Será que esse elenco é o suficiente para pelo menos atingir o G8? A partir de agora, a gente vai passar posição por posição, jogadores, debater os principais nomes e aqueles que vêm apenas para dar um pouco mais de quantidade a esse elenco do técnico Marquinhos Santos. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Aqui embaixo, o botão vermelho da sua tela, você se inscreve no canal do Anderson Batista. Uma estatística interessante, mais de 75% da nossa audiência ainda não é inscrita no canal. Então, de fato, vem aqui embaixo, ajuda o nosso trabalho, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e, claro, a sua participação através dos comentários é de suma importância para o nosso crescimento. Sem perder tempo, a gente já começa falando sobre o gol alvirrubro, que para mim está bem servido. O Náutico chega com o Muriel como titular da equipe, o Ellerson como o segundo nome e o garoto Léo como a terceira opção alvirrubra. Muriel foi uma baita contratação e a gente até coloca ele no banner na frente porque de fato essa é a ordem, essa é a hierarquia do gol alvirrubro pensando na terceirona. As laterais do Náutico, que para mim estão preenchidas. O Náutico hoje tem dois laterais pela direita, Marcos Ítalo e Arnaldo. Dois laterais pela esquerda, Igor Fernandes e Luiz Paulo. No entanto, o lado direito tem jogadores com características semelhantes. Tanto Marcos Ítalo como Arnaldo são jogadores que têm deficiências defensivas em se tratando de um trabalho de recomposição. São jogadores que apoiam mais e o esquema do técnico Marquinhos Santos, hoje adotando uma formação com 3 zagueiros, permite com que o Náutico tenha pelo menos a lateral direita mais aguçada nesse aspecto. No lado esquerdo, Luiz Paulo também é um cara que apoia bastante. No entanto, tem a opção do Igor Fernandes, que é um jogador mais defensivo. Para a zaga alvirrubra, a gente ainda não colocou o nome de João Maestro, que provavelmente deve ser confirmado pelo clube, mas a gente tem Léo Coutro, Ryan, Fagner Alemão, esse entregue ao departamento médico e nem deve ser uma opção do Náutico para a disputa da Série C. Odivan, que já dito por muitos que será sim utilizado nesta campanha, e eu centralizei o nome de Felipe Santana, que para mim foi uma grata surpresa desse ano, e do bom zagueiro Carlinhos, que veio do futebol paulista. Para mim, esses dois nomes são nomes que poderão ajudar o Náutico e são dois jogadores que poderiam servir como pilares para essa zaga alvirrubra. A gente até nem colocou o nome do zagueiro Índio, que é um garoto da base, mas até por ser um campeonato onde a maioria das partidas são em jogos nos finais de semana, a expectativa é de que a utilização dos jogadores que estão aí em questão, elas sejam mais evidentes do que propriamente a utilização do próprio Índio. Entre os volantes alvirrubros, são muitos, de marcação e de saída. Já na tela para o torcedor conferir. O Náutico tem como opções para volantes Igor Pereira, Renato Alves, Marco Antônio, Auremi, e eu centralizei o Henderson, que para mim foi um grande achado do Náutico no mercado. Para mim chega como um dos principais nomes da equipe para, quem sabe, mostrar ainda mais o seu potencial. É um cara que a cada partida vem mostrando que tanto pode ser esse cara do desarme, como também pode ser esse volante moderno de chegada à área para uma finalização, para aproveitar uma segunda bola. Então, para mim, do meio campo, o Henderson, entre os volantes, é um dos destaques alvirrubros, num setor onde o torcedor poderia até contar com Souza, mas Souza acabou deixando o clube. E é bom lembrar também que o Samuel, garoto da base do Náutico, ele acabou sendo emprestado para o Águia de Marabá para a disputa da 4ª divisão.
No meio agora 3 opções. A gente tem o meia Patrick Alain, que para mim vai ser o titular da posição, não tem muito o que fazer. É um cara de muita experiência e adquiriu essa identificação no setor de um cara mais criativo, de um jogador que pode ajudar o Náutico nesse aspecto e que ganha a opção de Caio Vitor. Caio Vitor chega com o aval do técnico Marquinhos Santos e com a confiança do treinador alvirrubro para exercer o seu papel. A outra opção, como a gente já havia mencionado anteriormente, e até a edição deste vídeo não tínhamos a contratação de Marco Antônio, também chega como um dos bons nomes para esse setor, jogador que até então estava no Remo. O ataque do Náutico com 9 peças, entre eles atletas da base, 3 centroavantes e alguns atletas que atuam pelos lados do campo, como por exemplo a trinca de ataque com o Tussania, com Mezenga e com a volta de Paulo Sérgio. O Náutico conta com Paulo Sérgio para o jogo diante do Itabaiana na próxima semana. Cauã Maranhão, Caion e Leandro Cauã, aqui do lado direito de seu vídeo, como os atletas da base, assim como o Talicinho abaixo, jogadores que provavelmente serão utilizados. E no caso do Talicinho, é um jogador que para mim vai perder um pouco mais de espaço, tendo em vista que Talicinho, ele com a chegada de Caion recuperado, né, já de lesão há um bom tempo, né, a aparição e boa aparição de Leandro Cauã em algumas situações, e Cauã Maranhão, que recentemente renovou o contrato com o Timbu até o final de 2027. Mas eu centralizei Hélio Borges e Vinícius, que para mim pode ser uma dupla interessante pensando na terceira divisão. Vinícius foi contratado como diferencial técnico da equipe, Hélio Borges como uma aposta, mas em algumas partidas também vem mostrando seu valor. Então agora a gente fica na expectativa de que esse time de Marquinhos Santos de fato renda, porque em até outras edições da Série C o Náutico teve um elenco até bem mais modesto do que esse. A questão é no papel. O Náutico vai ter que propor jogo, o Náutico vai ter que ser o protagonista, principalmente em jogos nos aflitos, até porque não dá para jogar da maneira com a qual o Náutico tem se comportado em jogos grandes desta temporada, sendo reativo até o extremo e valorizando por demais a marcação. Em jogos de Série C serão partidas disputadas de um elenco que já conhece muito bem essa competição e que pode, quem sabe, desenvolver um bom papel. Para mim ainda não é uma aposta de que o Náutico estará entre os 8, mas enxergo potencial nesse elenco que está aí para que o Náutico possa, quem sabe, atingir essa meta numa das terceiras divisões mais complicadas dos últimos anos, com grandes camisas do futebol brasileiro, como Ponte Preta, Guarani, né, as equipes paulistas como o Ituano, né, o próprio CSA, Figueirense, né, e tantos outros que brigarão pelo acesso. Comenta à vontade sobre o elenco do Náutico. Está completo? Não está completo? O Náutico precisa de qual posição? Qual setor precisa ainda ser reforçado? Ou não precisa mais? Agora é a participação do torcedor que vale aqui dentro da nossa plataforma. E se você ainda não é inscrito, claro, não perde tempo, deixa o like, se inscreve no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do Anderson Batista. Até mais!